Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula para que você aprender uma ferramenta incrível para potencializar os seus resultados. Como você consegue potencializar os seus resultados? Sejam resultados no marketing digital, na tua empresa, nos seus negócios, no teu network, o que você precisa fazer para acelerar os seus resultados. Eu compartilhei nos meus stories, nas minhas redes sociais, uma ferramenta que eu coloquei o nome como Taco C. O C não é de Cristiano, mas é porque faz parte do planejamento que eu vou explicar aqui para vocês da melhor forma. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é tudo que nós vamos fazer precisa ter uma estratégia. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito, senão você vai ter qualquer resultado. É muito importante que você entenda isso. Eu quero acelerar o meu posicionamento nas redes sociais. Qual estratégia você vai utilizar? Eu quero vender mais. Qual estratégia você vai utilizar? Então, tudo isso você precisa mapear. E quando eu trago essa estratégia do Taco C, é só um acrônimo de algumas coisas que nós precisamos ter atenção para poder colocar em prática. E eu vou falar justamente sobre eles agora. Primeira coisa que a gente precisa entender, vamos lá, vou escrever aqui, ó, Taco C. Para você que está assistindo a live, eu estou escrevendo na lousa. Se você quer acompanhar essa aula, eu vou mandar o link para você. É só você mandar eu quero, que eu vou mandar o link dessa aula para você, tá bom? Então, Taco C. Entenda que o T é de técnico. Então, técnico. Gente, não é você ser técnico naquilo que você está fazendo, mas é você mostrar o quanto você é bom naquele conteúdo. Se eu vou falar de procrastinação, eu preciso estudar mais sobre neurociência. Eu precisei estudar mais sobre neurociência para entender como o nosso cérebro funciona. Por que que a gente se sabota dessa forma? Por que que a gente se sabota, na verdade? Não é simplesmente, gente, a procrastinação é você deixar para depois o que precisa ser feito. Ok, já entendi. Mas o quanto eu sei mais desse assunto, quanto mais eu consigo mostrar a minha capacidade, o meu conhecimento técnico nesse assunto, eu vou conseguir acelerar os meus resultados. Por quê? Porque as pessoas vão querer saber mais sobre esse conteúdo comigo. Então, quando eu trago o T de técnico, é que você precisa mostrar que você é bom nesse assunto. Na verdade, eu vou até melhorar, que você é excelente nesse assunto. Então, que você é excelente no assunto. Então, o quanto você precisa estudar mais sobre esse assunto? Cris, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu sei falar. Ok. O que estão falando sobre esse assunto? O que você sabe sobre esse assunto? E o que você pode trazer de diferente sobre esse assunto que o seu cliente vai gostar? O que você vai trazer de diferente sobre esse assunto que vai chamar a atenção dos seus clientes? Porque eu vou continuar utilizando o exemplo da procrastinação, mas eu posso usar outros exemplos aqui para vocês. Se eu falo sobre procrastinação e eu falo que procrastinar é deixar para depois o que precisa ser feito, todo mundo fala sobre isso e todo mundo sabe o que é isso. Mas se eu começo a explicar que o nosso córtex pré-frontal, responsável pelas nossas decisões, está ali pensando no óbvio, no lógico, para tomar uma decisão, e meu sistema límbico envia uma mensagem de uma emoção, de um registro que foi feito, de experiências passadas, e por conta disso a minha decisão é tomada e eu não realizo aquela ação porque meu cérebro não quer que eu faça esforço, meu cérebro não quer que eu tenha aquelas emoções que eu tive no passado, e ele vai trazer uma atividade que eu tenha um retorno imediato. Quando eu começo a falar sobre isso, as pessoas entendem e começam a ter clareza do porquê que elas estão procrastinando. E então, as pessoas
me dão mais credibilidade quando eu falo sobre procrastinação, gestão do tempo, alta performance, ou seja, eu tenho muito mais conteúdo técnico para falar sobre isso. Então, foi por isso que eu coloquei aqui, agora, que o T é de técnico. Você precisa ser muito mais técnico para falar sobre esse assunto. Você precisa mostrar que você é bom nesse assunto. Isso vai fazer total diferença. E logo depois vem o A, lembra? É o taco. Então, T de técnico e A de autoridade. A de autoridade. Autoridade. Cris, mas autoridade não tem a ver com isso que você acabou de falar? Calma. Nessa ferramenta, o A, ele tem a ver, vou aumentar aqui a tela de novo. O A, ele tem a ver com as suas conquistas. Então, deixa eu botar aqui, ó. Tem a ver com as suas conquistas. Tem a ver com as suas conquistas. Quando eu comecei a entender o porquê eu procrastinava, quando eu comecei a entender por que eu procrastinava, quando eu comecei a entender o que acontecia no meu cérebro e como eu me sabotava, eu comecei a criar bloqueadores dos sabotadores. E quando eu mostro isso para as pessoas, eu estou mostrando que eu consegui superar aquela batalha. Eu consegui vencer aquela batalha. Como eu superei a batalha da procrastinação em começar a ler livros? Então eu trago, gente, olha, eu não tinha o hábito de ler livros, e não tinha mesmo. Como foi que eu fiz para superar a procrastinação de ler livros? Eu criei a estratégia de ler no momento que nada vai me atrapalhar, nem vai me distrair. Quando eu passo essa conquista para os meus clientes, eles entendem que aquilo que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando, por quê? Porque eu tive uma conquista, eu tenho resultados. Então, a autoridade aqui tem a ver com seus resultados, com as suas conquistas, do que você já obteve daquilo que você está falando. Se você vai falar de finanças, o que você sabe sobre finanças e o que já mudou na tua vida em relação a isso. Se você sabe sobre nutrição, o que você sabe de nutrição e quais foram as conquistas que você já teve daquele assunto que você está começando a falar. Se você sabe sobre atividade física, quais foram as conquistas que você já obteve daquele assunto que você está falando. Então, a autoridade aqui tem a ver com as suas conquistas, com tudo que você já fez, com tudo que você já percorreu. Isso vai te trazer autoridade. Se a gente vai falar sobre posicionamento no mercado, a autoridade é importante. Quais são os resultados que você tem em relação a isso? Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês. Ó. Eu posso falar sobre investimento? De poder, eu posso. Qual a minha autoridade em falar sobre investimento? Eu faço investimentos. Mas é um assunto que eu tenho capacidade, que eu domino, que eu sou bom, que eu sou excelente para falar? Não, não é. Eu tenho um gestor que faz isso por mim. Então, você está vendo que se uma coisa não estiver puxando a outra, você não vai conseguir ter posicionamento, falar sobre isso, vender sobre isso. Sim? Então, vamos lá. Eu tenho um conteúdo técnico, que eu sou bom naquilo que eu falo. Eu tenho autoridade, eu tenho resultado daquilo que eu falo. Eu começo a me posicionar melhor. Eu começo a acelerar os meus resultados, seja ele no online ou no offline. A Coca-Cola não precisa ficar falando que ela tem tal receita, ou que ela gelada é melhor, nada disso. Ela já tem o posicionamento dela. Todas as marcas criaram esse posicionamento assim, é assim que você acelera os seus resultados. Então vamos lá, deixa eu entender uma coisa, Cris. Eu preciso ser muito bom em um assunto. Sim. E você é bom em um assunto. E você fala com as pessoas e as pessoas param para te ouvir. E você tem autoridade para falar desse assunto porque você já fez X, Y e Z e você consegue comprovar isso. Quando eu falo sobre procrastinação, sobre alta performance, sobre produtividade, eu trago a minha realidade. Eu era um procrastinador nato. Eu era aquela pessoa que começava várias coisas e não concluía.
E quando eu mostro os meus resultados, hoje eu tenho 10 clientes na minha carteira ativa, clientes diretos de mentoria. Hoje eu tenho 2 turmas de mentoria. Hoje eu tenho mais de 1.000 alunos na nossa plataforma. Hoje eu tenho um instituto que acontece e que várias coisas acontecem ao mesmo tempo e que eu sou o diretor executivo do instituto. Como eu consegui fazer isso? Entendendo do assunto, estudando sobre o assunto e mostrando esses resultados. Quando eu boto uma plaquinha de 1 milhão de faturamento ano, quando eu mostro uma plaquinha de 100 mil de faturamento mês, isso me dá autoridade. Cris, mas eu não tenho nada disso ainda. A gente precisa construir isso. Eu não tinha isso no início, eu precisei construir um aluno, um resultado, prova social, aquele aluno que eu treinei, qual foi o resultado que ele teve. Tudo isso vai te trazer autoridade para você falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, investimento é algo que está dentro do meu dia a dia, mas eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu não tenho um conteúdo técnico para falar sobre isso. Então, eu não posso falar sobre isso, mas é algo que está dentro do meu dia a dia. Por isso que você tem que ter clareza realmente do que você faz. Quer ver? Eu gosto de cozinhar. Gosto mesmo. Eu faço macarrão, muito bom. Um macarrão carbonara, top. Mas se eu lançar um curso de como fazer macarrão carbonara, será que vai vender? Não, não vai vender. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas não estão esperando isso de mim. Primeiro que eu não tenho um conteúdo técnico para falar ali. Eu vou pegar o macarrão e vou colocar uma pitada de sal. Quanto de sal? Eu não sei. Eu pego ali e coloco. Então, todos esses pontos vão fazer com que eu tenha autoridade, que as pessoas queiram saber aquele assunto de mim. Isso é muito importante. Então, primeiro, conteúdo técnico, quanto você sabe daquele assunto. E segundo, a autoridade, qual o resultado que você tem em relação a esse assunto. Isso vai acelerar os seus resultados, volto a dizer, seja resultados no mundo digital ou não, no mundo offline, como a gente chama, né? Na sua loja, no seu negócio que você tem. E depois disso, eu falei do T, eu falei do A, e agora vem o C. O C é de crescimento. Então, o C, vou botar aqui na tela para quem está assistindo a nossa aula. O C é de... deixa eu voltar aqui a tela. C é de crescimento. Cris, como assim crescimento? Você só vai conseguir ter resultado quando você faz o seu cliente ter resultado. O seu cliente foi comprar uma camisa, mas a camisa que ele quer comprar vai satisfazer ele em alguma coisa. Ele vai num casamento, ele vai numa festa, era o sonho dele ter, ou seja, ele teve resultado com aquilo que ele adquiriu de você. O cliente que compra o teu curso e a tua mentoria, eu só tenho crescimento se eu conseguir entregar resultado para o meu cliente. Então, esse crescimento aqui não é seu. Esse crescimento aqui é do seu cliente. Então, coisas que levam outras pessoas a crescerem. Então, tudo que você faz, tudo que você faz para outras pessoas crescerem. Eu vou botar crescerem / terem resultado. Então, crescerem / ter resultados. Então, quando eu falo aqui de crescimento, é o quanto eu estou gerando de ROI para o meu cliente. Qual a vantagem do meu cliente me contratar para uma consultoria? Qual a vantagem do meu cliente me contratar para uma mentoria? Qual a vantagem do meu cliente participar de um grupo de aceleração comigo? Isso aqui faz com que o meu cliente tenha crescimento. Se o meu cliente tem crescimento, eu tenho autoridade porque eu tenho resultado. Eu tenho conteúdo técnico porque eu estou transmitindo isso para ele. Então, dentro dessa ferramenta, eu consigo linkar uma coisa com a outra. Não existe, dentro dessa ferramenta, você conseguir um resultado e não conseguir o outro. Porque se eu tenho conteúdo técnico, eu tenho autoridade, porque eu já fiz isso, já apliquei isso e tenho como provar para os meus clientes. E eu tenho o crescimento deles por conta desse conteúdo que eu estou passando e do exemplo que eu estou trazendo para eles, meus clientes têm crescimento e eu tenho crescimento. Isso é fato, gente. Não tem como uma coisa não estar linkada à outra.
E por isso que eu falo, TACO, T de técnico, A de autoridade, C de crescimento e depois O. Qual é o O? O O é de objeções. Cris, como assim objeções? Eu vou sumir aqui da tela um pouquinho, senão não vai aparecer. O O é de objeções. Mas aqui está ligado à quebra de pensamentos, quebra de objeções, quebra de comportamentos. Se eu falo para vocês que para você emagrecer, se o meu conteúdo técnico é sobre emagrecimento, e eu tenho autoridade porque eu eliminei 8 quilos fazendo o que eu sei fazer, e o meu crescimento é porque eu compartilho isso com outras pessoas e essas pessoas também conseguem ter resultado, eu tenho que quebrar objeções das pessoas com o meu conteúdo, que não é uma receita de bolo. O que eu estou trazendo para vocês, sim, você vai ter resultado. E que o que eu trago para você é com embasamento. Então, objeções precisam ser quebradas aqui. A crise, então, eu tenho que tirar o carboidrato da minha vida dentro do que eu estudei, dentro do assunto que eu sei, dentro do que eu entendo por eliminação de peso. Você não precisa eliminar o carboidrato, você precisa comer o carboidrato na hora certa. Então, eu começo a explicar esse conteúdo para o meu cliente. Conteúdo técnico. O primeiro, autoridade. Quando eu fiz isso, eu eliminei 2 quilos em 2 semanas só porque eu diminuí o carboidrato e coloquei o consumo de carboidrato na hora certa. Está aqui o que eu fiz, está aqui o meu resultado. Crescimento. Os meus clientes começaram a fazer isso e tiveram esse resultado. Meus clientes tiveram crescimento, automaticamente eu tenho crescimento. E qual objeção eu posso trazer para o meu cliente? Calma, se você acha que você vai precisar parar de comer tudo para que você tenha esse resultado, não precisa. Você vai comer certo na hora certa. Então, eu quebrei um padrão de pensamento do meu cliente, que é, eu preciso eliminar o carboidrato da minha vida para que eu consiga emagrecer. Não, eu estou trazendo para você que você não precisa eliminar o carboidrato para que você tenha resultado. Gente, eu estou trazendo um exemplo. Mas eu poderia trazer qualquer outro exemplo, como eu já utilizei aqui, o da procrastinação. Ah, então para eu parar de procrastinar, eu tenho que ter planner, agenda, post-it e muito mais coisas? Não. Para parar de procrastinar, você precisa entender por que o seu cérebro está procrastinando, e por isso que eu falo do córtex pré-frontal, do sistema límbico, e como você consegue criar bloqueadores para esses sabotadores. E eu sei como fazer isso porque eu já mudei os meus resultados, já mudei o resultado de mais de 100 clientes. Então, quando eu explico isso, que eu tenho um conteúdo técnico, que eu tenho autoridade porque já fiz, que eu tenho crescimento porque eu já fiz que outras pessoas tivessem isso, e eu quebro as objeções dos meus clientes, eu sei quebrar esses pensamentos e esses comportamentos deles, eu acelero os meus resultados. Mas, Cris, eu entendi. Você falou do TACO, técnico, autoridade, crescimento e objeção. E o C, que você falou que é TACO C. O C é de conexões. Conexões. Você precisa mostrar para o seu cliente que você é gente como a gente, que você é como ele. Você precisa gerar conexão com o seu cliente. Senão, o seu cliente vai ficar sempre achando que para você é fácil. Você precisa mostrar para o seu cliente que você passa pelas mesmas dificuldades que ele está passando. Para que ele consiga criar essa conexão e fazer, e pensar, se eu fizer o que Cristiano está fazendo, eu vou conseguir acelerar os meus resultados. Se eu fizer o que Cristiano está fazendo, porque ele pensa igual a mim, ele tem o mesmo problema que eu, ele tem as mesmas dificuldades que eu vou me conectar e eu quero adquirir o que ele faz, eu quero adquirir o que ele vende, eu quero adquirir, eu quero estar próximo. Então, é muito importante aqui que eu me entenda quem é o meu cliente, para quem eu estou comunicando, por que eu estou falando dessa forma, quem se conecta com esse problema que eu também já tive.
E uma vez que eu já tive esse problema, eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele está passando, eu sei quais são os problemas que ele está tendo, e eu consigo gerar essa conexão. Eu consigo mostrar que eu passo por isso todos os dias. Quando eu falo de procrastinação, eu tenho que vencer a procrastinação todos os dias. Quando eu falo de alta performance, eu tenho que entender e ter clareza da minha performance todos os dias. Para mim faz muito sentido olhar para o que eu tenho que fazer. Para mim faz muito sentido ter um cronograma do que eu tenho para fazer. E por incrível que pareça, para os meus clientes também. Então, quando eu falo isso para os meus clientes, que eu tenho no Flipchart, o que é que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que fazer um Reels, hoje eu tenho que fazer uma live, hoje eu tenho que botar no Stories que eu já fiz 2 atendimentos, que eu já fui na academia, que eu já tive uma reunião. Se eu não tiver isso programado no meu Flipchart, na minha frente, eu procrastino. E faz sentido para mim, quando eu compartilho com meus clientes. Faz sentido para os meus clientes. Vou voltar a tela aqui, que eu esqueci de voltar a tela para vocês que estão assistindo aqui, né? Só a tela branca. Então, é isso que a gente precisa entender. Taco C. Eu preciso ter um conteúdo técnico que eu domine. Eu preciso ter muito mais profundidade nesse conteúdo. Eu preciso ter de autoridade. Eu preciso já ter feito aquilo para eu virar para você, olha, eu já fiz. Pode fazer que dá certo. Eu preciso ter crescimento, e eu só tenho crescimento quando eu faço com os meus clientes ter um crescimento. Para mim, vale muito mais quando o cliente vira para mim, como eu ouvi há pouco, o cliente falar assim para mim, já valeu a pena isso. Já valeu a pena isso que você falou para mim. Então, quando o meu cliente tem crescimento, eu tenho crescimento. E o O do taco é de objeções, quando eu consigo quebrar as objeções dos meus clientes. Quando eu consigo quebrar o padrão de pensamento dos meus clientes, eu automaticamente vou para o último ponto, que é o C. Eu crio conexão com meus clientes. Porque eles olham para mim e falam, poxa, Cristiano pensa que nem eu penso. Cristiano age que nem eu gostaria de agir. Cristiano passa pelos mesmos problemas que eu estou passando. Com isso, eu crio conexão e eu acelero os meus resultados. Eu consigo potencializar o que eu quero fazer. Se você quer acelerar os seus resultados no digital, se você quer acelerar os seus resultados fora do digital, entenda essa regra do taco C que eu acabei de compartilhar aqui para vocês e coloque em prática para você ver o que vai acontecer. Lógico que não é só isso, lógico que precisa ter muitas outras coisas. Se você quer saber como fazer isso, me chama no direct, vamos marcar para conversar, eu tenho como te dar mais ainda. A gente vai marcar uma reunião estratégica, vamos entender o seu estado atual, vamos colocar essa ferramenta Taco C em prática, mas existem outras ferramentas que a gente pode e deve colocar também para que você tenha resultados. A gente precisa montar uma estratégia. Eu comecei falando de estratégia. Você precisa ter uma estratégia muito bem definida do que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, para que você consiga acelerar seus resultados. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido para você. Se ficou qualquer dúvida, manda, que vai ser uma satisfação poder te ajudar. Se você está assistindo essa aula agora, eu quero que você comente de alguma forma, eu quero que você fale para mim, eu já tenho um conteúdo técnico, eu preciso melhorar a minha autoridade, eu preciso desenvolver o meu crescimento, eu não sei fazer objeções, quebrar objeções dos meus clientes, para que a gente continue falando sobre esse assunto e para que eu faça outra aula sobre esse tema. Tá certo? Um forte abraço, eu espero vocês na próxima aula, fica com Deus e até a próxima!